Hello guys, how are you? Professor Walterley Freitas aqui com vocês mais uma vez agora desta vez eu tô aqui para contribuir no sentido de verificar a questão do que vocês aprenderam na aula passada. Então hoje nós vamos executar alguns exercícios e também verificar com vocês lembrar, né, o conteúdo que a gente falou sobre Passive Voice. Então, eu quero chamar vocês aqui na tela para a gente já dar início. A gente conversou sobre a estrutura, né, da Passive Voice. Então, a gente vai usar o verbo to be, que é ao mesmo tempo verbal da voz ativa. E na aula passada eu chamei a atenção para vocês sobre essa questão do verbo to be, sobre acharem que os professores de inglês, eles só usam o verbo to be, só ensinam o verbo to be, mas não é isso. E também essa questão, deixa eu trazer aqui para vocês, lembrar para vocês qual é a conjugação do verbo to be. Nós temos o am, is, are, lembram disso? E quando a gente vai falar o verbo to be no passado, a gente diz was e were, certo? Então é só para lembrar. E repetindo, é usado no mesmo tempo verbal da active voice. Isso significa que a active voice está no simple present e o verbo to be vai estar no simple present também, como por exemplo abaixo. Vocês aqui, ó, estão lembrados, né? Como é que é uma voz ativa? A voz ativa, só para vocês lembrarem, é que o sujeito, quando a gente está falando de passive voice, na voz e na active voice, nós temos que verificar que na voz ativa, o sujeito, que aqui é o professor, the teacher, ele vai o quê? Executar a ação. Então, o exemplo aqui. The teacher explained the lesson. Lembra desse exemplo que a gente falou na aula passada? Então, o sujeito da frase, que é o professor, ele está executando, ele está praticando a ação. Então, na voz passiva, que é o assunto que nós explicamos anteriormente na aula passada, passive voice, o que vai acontecer? Aqui nós temos o objeto, esse objeto ele passa a ser o sujeito, the lesson, aí nós vamos usar aqui o verbo to be, não pode esquecer, que no caso aqui é o is. Lembra também que a gente falou por que é o is? Porque nós temos the lesson, que é um sujeito simples, e está também é um sujeito simples, e aqui nós temos o verbo principal que está no past participle. Então, essa é a estrutura. Lembra também que eu falei para vocês do by, que ele pode ser traduzido como por, pelo ou pela, né? Esse azinho aqui não está muito legal. Então, a lição é explicada pelo professor. Então, aqui é quem sofre a ação. Também nós falamos, deixa eu pegar aqui, também nós falamos na aula passada a estrutura, né? Olha só como é que fica. Sujeito, verbo to be, verbo principal, agente, e nós temos um exemplo aqui, que é o mesmo exemplo que nós usamos na aula passada. Lembra que tem essa garotinha aqui, a Jenny. Jenny is being helped by the teacher after class. Então, possivelmente, essa aqui é uma professora de reforço e que a Jenny está sendo ajudada pela professora depois da aula. Então, possivelmente, né, como a frase foi construída, a Jenny está sendo ajudada. Lembrando que a professora Patrícia, né, na explicação, que vocês depois podem até verificar no vídeo novamente, nós temos aqui dois verbos to be. Por quê? Porque a ação está começando, a ação está contínua, ela está acontecendo no momento e por isso está no present.
contínuos. Então, o verbo to be, nesse caso aqui, ele tem que estar apresentando essa continuidade. Mais adiante, atividade da nossa aula, tirando as suas dúvidas, a resolução da atividade. Vou passar aqui. Bom, agora a gente a gente já tirou a dúvida de vocês e agora a gente vai passar para as atividades. E a gente vai ali na tela com vocês. Então vamos lá. Essa atividade ela vai ser desenvolvida a partir de um texto. The Amazon Rainforest é o título desse texto. The Amazon Rainforest is considered, olha, one of the most important ecosystem in the world. Millions of the trees are found there, and many animal species are protected by environmental laws. Every year, the regions, new discoveries are made by researchers and important information about biodiversity and collected. However, some areas are affected by illegal deforestation and actions taken by the government and the organizations to protect the forest. Então, nós temos aqui a floresta amazônica, né? É considerada, olha aqui, ó, é considerada uma das mais importantes do ecossistema mundial. Milhões de árvores são encontradas, olha, são encontradas lá. E muitos animais de várias espécies, muitas espécies de animais são protegidas pelas leis ambientais. Todo ano a região. New discoveries, então novas descobertas, são produzidas pelos pesquisadores. E informações importantes sobre a biodiversidade é coletada. Então, muitas informações importantes são coletadas, na verdade, muita informação é coletada. Embora algumas áreas são afetadas pela destruição, desflorestamento ilegal. E a ação são combatidas pelo governo e pelas organizações de proteção que protegem a floresta. Então, aqui nós temos o texto, vamos aqui às perguntas. Eu até coloquei aqui, gente, alguns pontos importantes para que já chamasse a atenção de vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Talvez, fazendo isso, já vou trazendo uma possível resposta. Ó. Olha aqui, ó. Caneta. Is considered, I found it. Cadê? Onde tem mais? Is collected. Deve ter faltado, ó. Are affected. Are taken. Então, aqui possivelmente a gente já tem... Pode ter passado batido algumas outras questões, mas aqui a gente já está apontando o conteúdo que a gente tem estudado. Então, vamos adiante. Aqui nós temos a primeira questão. De acordo com o texto, tá? De acordo com o texto, o que é coletado na floresta amazônica? São letra A, novas construções. Letra B, informações importantes sobre biodiversidade. Letra C, produtos agrícolas. Letra D, combustíveis fósseis. Letra E, atrações turísticas. O que vocês acham? Vamos lá?
dar um tempinho para vocês me dizerem o que vocês acham. Vou ter o texto agora na tela novamente para que vocês possam ter mais uma oportunidade de responder com mais precisão a primeira questão. E aí, vocês já estão na sala de aula, o que vocês acham? Deixa eu pegar esse aqui que eu quero... Aqui, vamos lá. Vamos ver a resposta. Letter B. De acordo com o texto, então, as informações importantes sobre a biodiversidade. Olha aqui. Alguém já pode me dizer aonde está, por gentileza? Aqui. Important information about the biodiversity is collected. Vamos ver mais aqui? Questão de número 2. De acordo com o texto, o que acontece todos os anos na floresta amazônica? O que vocês acham? Letter A, novas cidades são construídas. Letter B, espécies de animais são descobertas por turistas. Letter C, pesquisas científicas são realizadas. Letter D, árvores são removidas legalmente. Letters E, eu não sei se eu falei D ou C. Letter E, a floresta é fechada para visitantes. O que vocês acham? Quer que eu volte aqui no texto? Vocês já tem um texto aí que a professora deve ter colocado para vocês, disponibilizado para vocês. Vamos lá? O que vocês acham? Então, de acordo com o texto, vamos ver a resposta? Letter C, pesquisas científicas são realizadas. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Pesquisas científicas every year. Scientific research is conducted in the region. Aqui. Então, cadê? Número 2, pesquisas científicas são realizadas. Questão de número 3. Assinale a alternativa que apresenta uma frase corretamente escrita na voz passiva. Olha, isso aqui eu acho que tá fácil, hein? Vamos ver qual é a questão aqui. The letter A, the homework completed by the students. O que vocês acham? Será que está faltando alguma coisa? Será que está... Lembrando que é a correta. Não é a errada. The homework is completed by student yesterday. Letter C. The homework was complete by the student. Letter D. The homework completed was by the students. Letter E. The homework was completed by the students. O que vocês acham? Eu vou ter que apagar aqui para vocês não acharem que eu já dei a resposta aí. Vamos lá. Qual é a resposta que vocês acham? Qual é a letra? Letra A, letra B. Vamos ver aqui. Letra E. Letter E. The homework. Então aqui nós temos, the homework was completed by the students. Então, a tarefa para casa foi completada pelos estudantes. Aqui está faltando o verbo to be. The homework was complete. Aqui está faltando o verbo no past participle, diferente daqui. Aqui também, olha só, está faltando. E também está no presente, aqui está diferente, porque nós estamos usando o quê? Um tempo verbal, yesterday. Então não pode ser o is no presente aqui. Igualmente aqui, ó, no passado. The homework completed by the students. Cadê o verbo to be? Vocês lembram que na estrutura da voz passiva nós temos que ter o verbo to be bem aqui, ó. Bem aqui. Ai, cadê? Bem aqui assim. Eu ia pegar e apagar do jeito que eu fazia no quadro, mas aqui nós temos uma lousa. Bom, continuando. Então,
Vamos para a questão de número 4. Complete a frase com a forma correta da voz passiva. The emails every morning. Qual é a palavra que vai se encaixar aqui? Qual é a opção que vai se encaixar nessa linha? É letter E, send. Letter B, sent. Letter C, are sent. Letter D, were sent. Ou letter E, sending. O que vocês acham? O que vocês colocaram na atividade de vocês? O que vocês responderiam se caso fosse uma questão de Enem? O que vocês acham? Será que vocês, colocando a letra A, é essa opção? Vocês, vocês, por um acaso, gostariam de receber uma dica? De qual atividade? Será que o nosso diretor já sabe a resposta? Vamos ver. Letter C, are sent, né? Porque nós temos o verbo to be e o verbo send, esse verbo aqui, ó, no passado. Então, letter C. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Are sent. Vamos voltar. Passar. Tá acabando. Ah, acabou, na verdade. Então, eu achava que eu tinha feito 5 questões, na verdade eu só fiz 4. Então, fica de novo o nosso recadinho que sempre eu falo para vocês, né? Volta aqui para mim. Não se esqueça, don't forget, never, que a gente pode estudar inglês, mas a gente deve ter o orgulho da nossa cultura, do lugar onde a gente vive e do Brasil. Eu falo isso todas as aulas porque nós temos alunos indígenas, né, povos originários, e também outras culturas que a gente não pode, a gente tem que levar em consideração e exaltar sempre a nossa. A gente vai aprender outros idiomas, mas o nosso sempre vai ser o primeiro, né, para a nossa vida. Então é isso, até a próxima aula. Bye bye, see you the next class.